Boa noite. Ontem nós falamos a respeito da salvação e hoje gostaríamos de continuar com os estudos, mas vamos falar também de algo com respeito à salvação. E hoje vamos falar da atual situação do mundo. Vamos fazer um resumo geral para vocês entenderem realmente se é isso que está acontecendo. Então estamos passando por essa situação quase mundial. O Senhor, precisamos de confiar que o Senhor está no controle de tudo. As coisas só acontecem com a sua permissão. Nada passa sem permissão do Senhor. Nós vamos dar alguns exemplos hoje, conforme a palavra, e vamos ver se é isso que está acontecendo. Porque Deus é onipresente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Então, todos os poderes é do Senhor. O Senhor sabe antes do início e o final. Ele sabe de todas as coisas. Então, nós devemos realmente confiar no Senhor. Então, o Senhor, Ele está acima de todas as coisas. Nada passa desapercebido aos olhos dEle. O homem colhe o que planta. A humanidade se afastou quase totalmente do Senhor. Quando acordarem e ver que não são rituais religiosos que salva e leva o homem a Deus, e sim Jesus Cristo. Então o homem precisa de acordar e ver tudo isso. Aí a vida espiritual e física tem de melhorar. Aqui tem um acontecimento real nas Escrituras que nos mostra a realidade de hoje. Nós vamos ler algo muito importante que aconteceu no século 8 a.C. Mas antes, eu queria ler um versículo para os irmãos aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo. O livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 7, fala: não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quer dizer, o homem está plantando e vai colher. Tudo que está acontecendo nesse circo mundial é coisa do homem. O homem está plantando, ele vai colher. E Deus deixa, porque Deus deu um livre-arbítrio para o homem. Então, tem um salmo também aqui, que fala, é o Salmo 34, do versículo 7. Fala: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós estamos vendo aqui, como é que nós tememos o Senhor? Através da sua palavra. Onde é que está a palavra do Senhor? Aqui, nas Escrituras. Por exemplo, eu estou falando aqui. Quem que está falando? Sou eu. A palavra sou eu. Mesma coisa Deus. Quando nós falamos por Deus, nós estamos falando da palavra dele, estamos falando da pessoa dele. A palavra é a própria pessoa. Então, eu creio na palavra do Senhor. Então, tem esse acontecimento aqui que aconteceu, e nós vamos realmente ler para vocês verem. Isso aqui é uma passagem que aconteceu há 785 a 790 anos antes da vida do Senhor Jesus Cristo. É a passagem de Jonas. Quem era Jonas? Jonas era um israelita do povo de Hebreus, povo de Deus, que era o povo dos Hebreus, e ele era profeta. E ele profetizou, E Deus escolheu ele para ir para uma cidade que chama Ninive. Então, capítulo 3, do versículo 3, fala assim: levantou-se pois Jonas e foi a Ninive, segundo a palavra do Senhor. Então, ele seguiu a palavra do Senhor. Ora, Ninive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Então, a cidade de Ninive era uma capital, tinha em torno de 600 habitantes. Era
Ele era governado por rei, não tinha governo naquela época, era rei. E tinha que 3 dias para percorrer. E aqui fala que era uma cidade muito importante diante de Deus. Por que era importante diante de Deus? Porque, como eu falei, que Deus é onipresente. Deus sabia que aquela povo ali ia se converter a Ele. Por isso que ele fala que é importante. Deus não estava olhando casas, terras, isso aí. Deus estava olhando as pessoas. Deus não vê os bens materiais. Deus vê as pessoas, as criaturas dele. Por isso que ele fala que é importante. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas estava avisando que aquela cidade ia ser destruída pela ira do Senhor. Jonas estava falando. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Versículo 8. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei. E seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Ele fez um decreto que as pessoas tinham que seguir aquilo, né? Porque arrependimento, isso é arrependimento. Versículo 8. Mas seja coberto de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, o ponto principal aqui, que nós estamos vendo, é se converter. Eles se converteram. Se converteram o quê? Dos seus maus caminhos. O que é converter? Converter é mudar de rumo, mudar de direção. A religião fala que converter ao cristianismo, converter para o islamismo, converter aquilo. Tem tanta conversão que eu não sei o que é, porque eu não acompanho isso. Eu acompanho a palavra do Senhor. Converter é mudar de mente. O que é que fala em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1? O que é que fala? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é religião? Não, isso é converter. Converter a mente das pessoas que estão doentes. Aí vem esse monte de coisa, converter a religião. Tem nada a ver com nada. Continuando aqui no estudo, para a gente não ter muito tempo, né? Que a gente tem muito tempo. 9. Então Deus, para converter cada um do seu mau caminho. Tudo bem. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Olha o que eles fizeram. Houve arrependimento, houve a conversão da parte deles. Tá? Versículo 10. Viu Deus o que fizera. Olha aí. Deus estava lá? Claro, Deus é onipresente. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus é onipresente. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Do seu mau caminho. E Deus se arrependeu. Deus se arrependeu
do mal que tinha dito-lhes, faria e não o fez. Eu só sei de uma coisa, pelos anos que eu estudo as Escrituras, Deus, ele não muda uma vírgula do que ele escreveu, ele não muda uma vírgula das Escrituras, do seu projeto, né, da sua economia, ele não muda, está tudo já escrito, mas ele se arrepende. Por que Deus se arrepende? Por que Deus se arrepende? Porque Deus é amor, ele se arrepende. Jesus veio aqui nessa terra para nos salvar. Jesus era filho de Deus, mas é o próprio Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Arrependimento vem de Deus, vem do Senhor. Deus se arrepende quantas vezes precisar. Ele não muda o projeto dele, ele não muda a economia dele, ele não muda, mas ele se arrepende. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor. Deus está aguardando que as pessoas se arrependam e se convertam a Ele. Não é se converter à religiosidade, à religião, se converter a Ele. A humanidade vai acordar e vai ver que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele permite. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Essa é a minha fé. Muito obrigado, realmente, por vocês ouvirem a palavra. E me perdoa algo que não foi de acordo com a vontade de vocês, mas eu fiz de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor me deu esse sentimento hoje e eu resolvi falar. Muito obrigado por tudo, viu?